Boa tarde, seja bem-vindo nesta quinta edição da semana do programa Gente, Terra e Tradições, aqui na Mídia Mais TV, na posição 706 da DSTV, posição 10 da TMT e TV Cabo. Dizer também que pode acompanhar-nos através das nossas plataformas, é só digitar no seu Facebook Média Mais TV, faça um like, um gosto e estará a par de todas as novidades, como também pode deixar ficar a sua dúvida e a sua contribuição. Nesta edição vamos trazer uma grande história de vida, afinal de contas o programa já diz tudo, Gente, Terra, Tradições. Hoje vamos conversar com a ex-médica tradicional e que hoje faz parte do mundo evangélico, ela que vai explicar-nos como é que iniciou o seu percurso como médica tradicional e como conseguiu sair desse mundo. Portanto, sem mais demoras, vou saudar aqui a nossa convidada de luxo. Olá, boa tarde, Mercedes Badru. Seja bem-vinda a este programa magnífico. Boa tarde, Frida. Boa tarde, os ouvintes. Meu nome é Mercedes Badru. Estou aqui com Frida para dar um testemunho grande, que foi primeiro a entrada, né, no mundo do curanderismo e a saída, porque eu já não estou lá. Exatamente, isso foi um cheirinho. Recordar que nesta edição vamos ter 3 vídeos de áreas diferentes e com certeza vai impactar a sua vida. Alguns vão ficar com a boca aberta. Vamos aprofundar este mundo do curandeirismo, como é feito, a formação e cada detalhe. E com certeza a nossa convidada vai explicar-nos. Mercedes Badru, eu quero saber de si, como é que sentiu que tinha espírito curandeirismo? Foi assim. Primeiro, pelo que eu me lembro, eu comecei a entrar, né, para o mundo da igreja. Eu ia à igreja e quando eu me lembro eu já estava casada, assim. Comecei a ter uns sintomas, só falar de começar a acordar à meia-noite e começar a manifestar. Meu corpo começava a mexer, a gemer, né? E eu achava aquilo estranho, porque não me acontecia, só me acontecia à meia-noite. E o que é que aconteceu? Eu comecei a dizer ao meu marido, isto não é normal. E meu marido começou a ficar preocupado, porque eu gemia muito. E começava falava, né? Saía um palavrão, não é palavrão, saíam coisas de dentro de mim. Que, no entanto, meu marido começou a dizer, não, isto é estranho. Eu não te conhecia assim. Então foi passando, que, no entanto, eu acabei me separando, né, do meu esposo. Meu marido foi-se embora e foi daí que as coisas começaram a atacar-me. Eu comecei a passar mal, comecei a sofrer muito, comecei a ter problemas de vícios. Eu saía, já não queria ficar em casa com os meus filhos, ficava mais tempo fora de casa, entre amigas e amigos, a beber. Minha mãe sempre a falar, não, voltar para casa. Para mim, eu achava aquilo normal. E, de repente, no meio dessas coisas de beberem, amizades, eu começava a manifestar. Casos em que eu falava... A sair aqueles espíritos. Exatamente, começava a falar. Eu achava aquilo normal. Chegou um dia que meu marido disse para minha mãe, né? Porque depois... Não, quando ele saiu, ele depois voltou, depois de um ano. Quando ele volta... Eu acho que depois de 2 semanas, aquilo começa a atacar de novo. Minha mãe é quando decide me levar a uma médica tradicional. Ok, nós fomos lá, chegamos lá, minha mãe pediu ela para fazer a consulta, ela fez a consulta. Eu só sei dizer, eu não sabia o que era manifestar aquelas coisas, sair, dizer que saiu o vovô X, este espírito tal. Eu só sei dizer que eu me lembro que eu sentei na esteira, depois dela fazer a consulta, eu sento na esteira e eu me transformei. Minha mãe olhou e disse, não é possível, minha filha ter essas coisas. E aquela médica tradicional a dizer, a tua filha tem espíritos para ser curandeira. E não é um, aqui saíram 3. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Okay. Para dizer que no mundo do curandeirismo há vários espíritos. Há vários. Saiu a vovó e mais outros que chamam Mungô e esses nomes, né? Saíram num único dia, coisa que eu não imaginava. Então minha mãe ali ficou chateada, porque minha mãe não queria me ver naquela situação. Ela dizia que quem tem que fazer aquelas coisas seria ela, né? Saímos de lá e eu fui para casa. Eu, quando vou para casa,
Na mesma semana, eu me lembro que a minha mãe disse, não, nós vamos tratar para tirar esse espírito e tu não manifestares mais. Eu também, fui, tomei o tal banho, o espírito saiu. Vou para casa, durmo bem. Eu, Frida, só sei dizer que na mesma semana volta a atacar de novo. Minha mãe ficou muito chateada, disse, mas como é possível isso? Pronto, daí me chateei, né, com a minha família, peguei no meu marido. Ele é um grande testemunho para mim. Fomos para onde tudo começou, que é em casa de tal senhora. Chego lá e eu digo, sou a filha da tal, né, senhora que veio para aqui. Ela, sim, lembro. Ela disse, a tua mulher tem espírito para ser curandeira, médica tradicional, mas a mãe chateou-se comigo, não quis perceber. Meu marido disse, está bem, o que é preciso para fazer para eu ver minha mulher bem? Porque eu já não aguento mais ver ela assim. Ela disse, o que tem que acontecer aqui é que ela tem que seguir este curso. Meu marido disse, está bem, não tem problema, quanto é que é? Essas coisas todas. Ele disse, não tem problema, eu vou pagar. Mas a família, se não estiver a família, a senhora disse, se não estiver a família não tem problema, pode ser... Neste caso, o seu marido queria o seu bem-estar. Sim, ele não queria só o meu bem-estar. Ele queria o bem-estar dos nossos filhos também. Porque eu me lembro que ele disse, Mercedes, eu não estou a ver a menina, né, a seguir essas coisas. Eu não estou a ver meus filhos já terem que viver com essa situação. Era uma situação muito triste. Aqueles demônios, eu digo hoje isso, né? Eles manifestavam no meu corpo que eu parecia uma maluca. Estou a falar antes de entrar para o curso. E eu não me lembro, eu não cresci assim. Então, pronto, passou essa fase. Lá a senhora pediu, né, que nós fizéssemos a formação. Meu marido fez os pagamentos do curso e tudo. Neste caso, para quem quer ser curandeira, tem que passar por uma formação. Uma grande curiosidade, quanto é o curso? É assim, eu não vou mentir. Aquilo vai em fases. Tem a primeira entrada. Quando tu entras, eles cobram-te um valor. E qual é esse valor que a Mercedes Eu quando entrei cobraram, parece que eram 10, quando entrei, sim. A entrada foi 10, pagamos 10 e tu tens que comprar lá galinhas, vinho, refresco, bebidas, né? Para levar para lá. E tirando os panos que também tu tens que levar. Tem aqueles panos brancos, vermelhos e da xará. Eu não tinha xará, mas tinha um pano de uma, chamam de palo, de uma avó. Então eu levei tudo isso para lá. Essa é a primeira entrada do curso. Quando entras para a primeira entrada, né, eles cobram um valor. Tem a segunda formação, a graduação, aliás. A segunda graduação é outro valor. E nesta segunda fase, que é da graduação, quanto é que a Mercedes Badru pagou? Da segunda fase, 25. Foram 25. E a primeira, a segunda, a terceira foi a última. Foi a última parte do curso, que foi o fim, né? O fim. Aí já o valor foi outro. Eu, sinceramente, não me lembro bem quanto é que meu marido pagou, porque quem entrou na palhota, ou quem entrou para fazer os pagamentos, foi ele. E eu não estava, eu estava fechada numa casinha, né? Eu tinha que ficar fechada, isolada de todos, porque era o último dia, ninguém poderia me ver. Então eu estava fechada num sítio, não me lembro quem. Ele pode até ter me dito, Mercedes, eu paguei tanto, mas eu não vi. Mas foi muito, foi mais que os 25. E posso dizer que a pessoa que me formou disse, cobrou-me muito pouco, por consideração, porque conhecia os meus familiares, né? Neste caso, se não conhecesse algum familiar seu, o valor seria mais alto? Seria, sim. Posso dizer que há pessoas que pagam 100, 200. Meu Deus! Sim. Há pessoas que pagam esses valores para fazer um curso. Pagam até mais. Tem curandeiras que cobram muito. Eu posso dizer que tive um privilégio, sim. Tive um privilégio até para fazer o curso. Porque onde eu fui cair já nos últimos dias da formação, fui para Boquiço. Lá eu passei mal. Lá nós não tínhamos água para beber, tínhamos que beber água do poço. E quando eu cheguei lá e fui apanhar as outras meninas que estavam lá, aquelas meninas sofrem. Eu posso dizer que eu tive uma formação aqui na cidade, mas mais modernizada, né?
Lá tu ficava... Eu não sofri muito o castigo, mas quando apareciam os outros médicos tradicionais, eles nos torturavam. Porque aquela mestra não nos dava muitos castigos. Ela não era tão má. Não sei se estás a perceber, porque há médicos que são maus, não te dão de comer como deve ser. Tu tens que passar fome, há quem diz que tens que comer na galinha, tu tens que comer a parte da parte de baixo, né? E as asas só, e o pescoço, o resto é para os mães. Exato. E neste caso, tratando-se de comer as moelas, vocês é que traziam as galinhas para os médicos tradicionais, os vossos formadores? Trazíamos as galinhas, bebida, porque lá bebia-se muito. Eu me lembro, eu já estava no mundo de alcoolismo. Posso dizer que nós lá, cada batuque que nós tínhamos, porque todos os dias temos que, de manhã, tinha que tocar batuque para tirar o espírito, né? Depois de comer o govo, tinham que bater batuque e tirar o espírito, né? Sabes, Frida, coisas que eu aprendi lá. Tinham que bater batuque, não, tinham que comer, bater batuque, só que para bater batuque eu não... Como é que eu posso explicar? Para sair o espírito, tu tinhas que ganhar coragem. Há vezes que diziam, bebe lá um bocadinho disto, que é para te dar forças, para tu conseguir fazer. Eu conseguia, só conseguia com álcool, e eu tinha que comprar. Eu, mais as outras minhas colegas que ficaram lá, que formaram, nem chegaram a formar, outras fugiram. Cada graduação que eu tinha, elas fugiam porque elas ficavam aterrorizadas com aquilo que viam em mim. Porque eu era sempre a primeira. Pois. A primeira entrada, pronto, passei. A segunda, eu entrava com as duas. Uma tinha que desistir e ia para cá dizer, isto eu não vou aguentar. A última graduação, uma fugiu no mesmo dia. Isso é para eu ficar assim, sem roupa, só amarrar um mês. Eu, como não me lembro, era tudo no espírito, né? Eles tinham me possuído, então posso dizer que eu já estava num ritmo avançado. As minhas colegas ficaram, os maridos estavam ali também a acompanhar. Elas ficaram tipo, é para eu passar por isto aqui. Aquele cenário todo que eu vivi no mundo do curanderismo, o cabrito, onde me marcou mais, sabes onde? Exato, tratando-se nesse aspecto do cabrito, eu já ouvi por aí que quem está a passar por uma formação para ser curandeira tem aquela parte do cabrito que tem que chupar aquele sangue. E como é que a Mercedes conseguiu chupar aquele sangue? Aquilo é muito forte, Frida. Aquilo, eu acho que ali é uma provação que realmente tu estás no mundo do curandeirismo. É a prova final, é o cabrito. O sangue do cabrito, tu tens que... Aquele sangue do cabrito, tu estás no espírito do curandeirismo, né? Porque é um espírito que encarna em ti para tu poderes fazer aquele ritual do cabrito. Aquele ritual do cabrito. Eu vi os vídeos. Eu só sei dizer que o vídeo que o meu marido mostrou, a minha família que estava lá mostrou, o cabrito estava aqui no meu colo. Eu carregava o cabrito como se fosse um bebê. E a minha boca no pescoço do cabrito. Parecia uma vampira. Exatamente. A chupar o sangue do cabrito. Mas tem uma coisa aí. Quando eu fui para o cabrito, eu ia morrer. Pelo que me disseram as curandeiras. Por quê? Porque o sangue não estava a sair. E normalmente quando tu fazes o curso de curandeirismo, aquilo tem que entrar e aquilo tem que sair. Se não sai, é sangue frio. Quando não sai, é o que, né? Eu vi lá que morres. Então, para mim estava a demorar a sair. E os meus familiares já estavam a ficar preocupados. O que é que está a passar? O sangue não sai, não sai. É quando dizem que veio uma médica apertou aqui na minha barriga para aquilo sair. Começaram a meter coisas para aquilo sair. Neste caso, naquele processo que a Mercê estava a chupar o sangue do cabrito, tinha que voltar a tirar. Sim. Tu não pode... Aquilo é muito forte. Eu acredito... Quando dizem que o sangue tem que entrar e tem que sair, é porque... Quando tu vences a prova para seres médica tradicional é quando o sangue sai. Aí está confirmado que tu venceste, porque eu me lembro que começaram a dar pulos, as pessoas começaram a...
lá festejar. E eu disse, meu Deus, quando eu vi os vídeos, tu sabes o que é beber sangue de cabrito? E ter que tirar. Não só isso, tanta coisa que É um tu grande tens. sofrimento. Frida, é muito, mas muito castigo. Eu essa parte não imaginava que seria assim, porque eu nunca tinha presenciado uma formação de uma curandeira a beber o sangue de cabrito. Mas eu fiz porque eu achava, vou fazer. Mas quem estava dentro de mim eram outras pessoas, não era eu. Ficar sem roupa. Sem roupa, digo, só te amaram aqui, né? E o resto tem que pôr aquele tsumana, chamam de tsumana. Tem que pôr tsumana no cabelo, fica aquela pele meio vermelha, né? E é complicado uma mulher ter que ficar assim. E olhando para os seus filhos, com certeza aquilo era um grande choque e de algum modo acabou afetando os seus filhos. É, sim. E quando sai aquele espírito estando em casa? É assim, afetou muito. Primeiro, para já, meus filhos nem foram à formação, assistir a mãe a fazer aquelas coisas. Meu marido não aceitou. Meu marido fazia tudo por mim, mas não aceitava que metessem os filhos para ver aquele cenário. Meus filhos não presenciaram, graças a Deus. Mas em casa, meus filhos passavam mal. Eu na palhota, porque depois da formação, tudo, eu fui para casa, né? Aquele processo todo. Quando eu comecei a trabalhar em casa, como médica tradicional, eu ficava na palhota a atender as pessoas. Eu às vezes dizia, eu chamava minha filha, peça um copo com água. Minha filha recusava-se a pôr os pés dentro da palhota. Eu dizia, filha, não estranha, é o trabalho que a tua mãe tem. O meu filho já nem digo. A minha filha tinha pavor de sentar na esteira. Mãe, estás-me a chamar por quê? Em casa, quando eu manifestar saíam aqueles espíritos, né? Quando eu fembava alguém, aparecia alguém para fembar. Há casos em que aquele espírito saía e ia para dentro de casa. Quando ia para dentro de casa, às vezes os miúdos estão ali a assistir televisão, o pai está ali. Eles fugiam. Pois, tratando-se desta parte que falaste de Cufembar, quando começa a ser aquele espírito, há daquele espírito que de repente pode chegar no seu pé e congelar. Sim. Há muita coisa. No Fembar é a coisa mais... tu ficas outra pessoa. Fembar, tu te transformas. Eu estou com uma voz, esta é a minha voz, mas no outro mundo que eu fazia o trabalho, era uma voz muito forte. Uma voz que não era minha. E quando eu começava a fembar, fazer aqueles trabalhos, quando eu voltava ao normal, meus filhos ficavam com medo de mim e fugiam. Diziam, mãe, és tu que fazias aquilo? Mãe, saiu uma coisa que assim. Eles tinham vergonha de mim. E quando estavam com amigos em casa, como é que os amigos ficavam? Quando houvesse almoços em casa, às vezes há espíritos que querem sair, querem cumprimentar as famílias que estão a chegar. Sim. É sério? Sim. Eu tinha esse cenário de... Como era no princípio do curso, né? Voltei para casa. Os espíritos queriam sair sempre para cumprimentar e saíam fortes com aquelas coisas todas. Há vezes em que meus filhos não gostavam. Meu marido também não gostava. Então, para dizer que até na escola eles tinham vergonha de dizer que minha mãe é médica tradicional. Exatamente. Mercedes Badru, vamos conferir um vídeo de uma médica tradicional. Não sei o que é que ela vai dizer acerca desta grande reflexão. E estamos em estúdio com uma convidada muito especial, a Mercedes Badru, ela que é ex-médica tradicional, que trouxe-nos uma grande história de superação. Vamos saber o que é que a Dona Milagrosa tem a dizer acerca desse assunto. Confira já. As pessoas escolhidas para seguirem esse trabalho do curandeirismo ou essa sina, muitas das vezes passam de um grande sofrimento, mas um sofrimento incrível que faz com que a pessoa acabe se entregando. A maior parte, posso até considerar 95% ou 98% das pessoas que estão a seguir não acordaram e decidiram fazer por mérito próprio. Sempre foi porque devemos seguir, uma vez que isto é
é um ritual um pouco complicado. Então, há momentos em que chega aquele momento em que nós precisamos de ir ser chailados, a vulgo expressão de chailar, que é obrigatoriamente irmos ser chailados em casa de um outro curandeiro já especializado para tal. Lá seguimos o curandeirismo todo e no fim de tudo da formação voltamos a casa. É certo que há quem vai à formação, trabalha, volta a casa, começa a trabalhar depois da formação, mas há quem não continua a praticar, não porque não tenha espírito, o espírito nunca desaparece, não que não tenha espírito, tem espírito, mas é como todos nós, é quem é formado como médico cirurgião e não pratica aquela função que lhe foi formada. Então, na vida espiritual, na vida do curandeirismo também, é mais ou menos isto, mas a pessoa toca uma vida normal até, mas os espíritos não fogem, não desaparecem. Para as pessoas que vão ser formadas e de repente o espírito desaparece do seu corpo, essa pessoa não tem espíritos que queriam ser formadas. Alguma coisa, ou um mau espírito que não foi bem observado, e a pessoa foi ser formada, e naquela pessoa onde ela é formada, quando o formador descobre que esta não tem aquele curandeirismo que é necessário que seja formado, a pessoa manda-lhe voltar para evitar com que amanhã diga que recorri às igrejas e isto desapareceu. Então, não é possível desaparecer só por ter ido à igreja. Significa que essa pessoa que hoje diz que foi formada e os espíritos deixou de trabalhar, porque ficou formada, começou a trabalhar durante 5 anos e deixou que os espíritos desapareceram. Alguma coisa existiu. Não é possível desaparecerem os espíritos. Há muita gente que é formada e acha que eu não quero seguir isto porque eu ainda sou jovem, ou só fui formada para poder ter saúde e salvar a minha família, ou isto uma vez ter sido eu escolhida, então preferi seguir para apaziguar uma e outra coisa. Mas essa pessoa não deixa de manifestar em algum momento, porque tem esses espíritos que foram escolhidas para ela poder seguir. É preciso prestar atenção e não nos deixar enganarmos muito por acharmos que temos espíritos que foram queimados na igreja, ou porque sem querer falar de mal dos outros, né? A igreja também faz a sua parte, mas é preciso saber que fez a parte dela de acharem que estão a afastar os espíritos ou queimar aqueles espíritos, porque essa pessoa não veia com os espíritos, na verdade, que precisam trabalhar. Então, essa pequena observação, essa pequena particularidade que as pessoas têm que prestar atenção. Quem foi escolhida não tem como fugir, senão muitas das pessoas não estariam a seguir. Tem muita gente aí que já tinha outras carreiras, mas que em algum momento se viram obrigados a pararem de exercer essas funções todas e seguirem o curandeirismo. É mais ou menos isso. E dar força a todas as pessoas que têm o mesmo problema e têm que recorrer às pessoas especializadas ou preparadas para poderem formar essas pessoas que sofrem deste problema. E agradecer a todos por estarem a escutarem e acatarem uma e outra coisa que eu esteja aqui a ajudar essas pessoas. Muito obrigada. Depois deste grande vídeo da Dona Milagrosa, ela que é médica tradicional, que deixou ficar o seu parecer, e ela foi clara, eu não sei o que é a nossa convidada Mercedes Badru vai dizer-nos. A Dona Milagrosa disse que quem tem o espírito do curandeirismo não é possível ser liberta. E se por acaso aparecer alguém dizendo que foi liberto do espírito do curandeirismo, é porque na verdade não tinha esse espírito. O que é que tem a dizer? Porque passou de uma formação, os espíritos manifestavam no seu corpo até uma certa fase que acabou decidindo que não posso continuar com esta prática. É assim,
Eu fui liberta, né? Vou dizer o seguinte, eu passei por um processo de formação. Eu passei por um processo de... Quando os espíritos começam a manifestar no corpo. Eu passei por um processo de o próprio espírito vir ter comigo e dizer que agora está na hora de tu te formares, tu tens que seguir isto. Ou tu ou tua mãe. A minha mãe devia ter sido médica tradicional quando era mais jovem. E só para perceberes que isto vai de geração em geração. A avó da minha mãe tinha esses problemas de curandeirismo. Na família da minha mãe tinha esses problemas de curandeirismo. E vou te dizer uma coisa. Quando chegou a minha vez, chegou assim por quê? Porque passou a geração que tinha que passar. Agora é esta geração que é a minha. Eu fui o elo mais fraco da minha família para o espírito do curandeirismo entrar. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fui médica tradicional, sim. Com todos os pontos. Com tudo aquilo que uma médica tradicional faz numa palhota, eu fazia. Eu arruava tincholos, fembava, dava banho às pessoas. Eu não só arruava tincholo, como também já tinha um espírito chamado Murrache. Murrache era aquele espírito que eu nem precisava de ler as pedras. O espírito sozinho já saía, falava com o cliente e o cliente confirmava que sim. Só para te dizer uma coisa, que eu era médica tradicional de verdade. Eu trabalhava. Eu fiz o curso começando do princípio até o fim. Fiz, não devi, não tive problemas nenhum. E vou lhe dizer uma coisa, eu manifestava. Quem me conhece e sabe que teve os meus trabalhos como médica tradicional, sabe muito bem. Todos já te diziam, Mercedes, tu tens um espírito muito forte. Sim, eu trabalhei. A pessoa que me formou, que era minha médica tradicional na altura, ela reconhecia que sim, ela chamava de filha, minha filha tem um bom espírito. E vou dizer uma coisa, houve tempos em que até houve algumas coisas na família, ou que lutavam pelo próprio espírito, que eu não entendia por que estamos a lutar pelo espírito. Eu até por mim nem faria, mas como tinha que seguir, aquilo já estava em mim, escolheu a mim. Então, para te dizer, Frida, para resumir um pouco nesta parte, é mentira. Quando chega, é possível ser liberta. É possível em nome do Senhor Jesus. E vou lhe dizer mais. Eu acredito que há muitos curandeiros que queriam estar na minha posição. Sabes por quê? Porque aquilo é um tormento. Tu não vives com aquilo bem. Eu já tinha as minhas coisas, estou a falar dos meus bens. Eu sempre, quando comecei a crescer, né, a ser mais moça, assim, eu tive tudo. Nunca me faltou nada, nunca me faltou carro, casa, eu tive tudo. Porque há quem poderia dizer, Mercedes, tu fizeste o curso porque querias ficar rica. Não. Porque até chegaram a perguntar, aquela pessoa que me formou, não te perguntaram nada se queres ter muitos carros, se queres viajar muito, isso já são outras coisas. Bom, eu sei que é muito interessante esta parte, eu quero perceber melhor quando a Mercedes disse na formação, quando perguntou à pessoa, queres prosperar? Em que ângulo a médica tradicional estava a referir-se? Porque tem daqueles que, para prosperar, que são curandeiros, médicos tradicionais, fazem viagens, tem alguns que fazem grandes projetos, porque fazem algum pacto. É assim, eu creio que sim. Por que eu digo isso? Porque depois de passar, né, fazer o curso, foi-me feita essa pergunta, mas não com os que foram... Porque normalmente quem me traçou não é a minha mestra, são outras pessoas. Ela perguntou para mim, minha filha, não te perguntaram nada, ela se queres isto, eu disse, não, disse, fizeste muito bem, não aceita nada. Você vai fazer o teu curso normal assim e vai para a tua casa, não pede nada, não aceita nada. Eu disse, por acaso não pedi nada, não tenho essas... Eu só estou aqui para fazer isto e ficar bem, só isso, minha vida andar. Então, para te dizer que eu não fiz o curso por interesse, eu fiz porque estava a sofrer. Muitas das mulheres fazem porque sofrem, porque acham que não há solução para resolver aquilo. Eu fiz porque eu estava a sofrer. E vou dizer mais, meu marido é testemunho, minha família é testemunho, eu estava a sofrer. Então, para dizer que uma médica tradicional não é possível ser liberta ou porque ela não era 100% curandeira, minha querida, vou dizer sincera, é mentira. Eu era médica tradicional, sim, com tudo em casa. Eu tenho o vídeo da libertação, quando eles estavam a desfazer aquelas coisas. Tem lá o vídeo, onde eu estou agora, né?
Eles fizeram a gravação. Eu tinha tudo. O que mais admirava nos outros médicos tradicionais é que perguntavam como é possível uma menina, porque eu ainda pareço uma menina, né? Ter essas coisas todas. Eu tinha uns espíritos que diziam que pela minha bisavó trabalhar com aquelas coisas eram tão fortes. Outros até diziam, não, vão te fazer ficar rica. Porque fizeram isso ao meu marido, disseram, quando ela acabar vai ficar rica. Mas, ei, posso dizer uma coisa? Eu nem queria ficar rica. E de riqueza não aconteceu, só havia sofrimento. Vou lhe dizer uma coisa. No princípio, o espírito engana-te. Ele põe-te a trabalhar, ele dá-te dinheiro, dá-te condições. Só que aí existem segredos. Se tu mexes aquele dinheiro, de qualquer maneira, tu tens que pedir autorização aos espíritos. Tudo. Tens que ajoelhar para pedir dinheiro, para comprar isto, beber aquilo. Eu acho que havia dias que eu falhava, né? Eu só chegava, tirava na inocência. Porque eu levava tudo na desportiva. Pois, tinha que chegar a bater a porta. Eu preciso comprar um chocolate. Exato. E não poderias tirar todo o dinheiro e ficar sem nada ali no teu mutundo. O teu mutundo sempre tinha que ter um valor ali. Havia dias que eu ficava, eu preciso de dinheiro, eu tirava todo. Então, para te dizer que dar dinheiro, aquilo deu-me. Dar dinheiro para quem, Frida? Eu não fazia quase nada. Os que dizem que fazem grandes coisas com o dinheiro do curandeirismo, fazem, mas sabem como é que fazem e sabem como vão buscar. Eu dou graças a Deus que eu já não estou nesse mundo, mas vou lhe dizer, há muita gente que é médico e médica tradicional, que sabem que todos os dias tem que praticar, como é que eu posso explicar, rituais, para poder babar, agradar aqueles espíritos. E aquilo é um sofrimento. Tu estás a ver, toda hora eu tinha que chamar meu marido, meus filhos. Vamos sentar aqui porque temos que fazer cerimônia para este vovô. Tem que fazer cerimônia para o espírito X. É complicado. Eu tinha que carregar nas minhas costas. Eu trabalhei 5 anos como médica tradicional. Fiquei no curso 1 ano e 5 meses a formar-me, né? Mas havia tempos em que eu desistia, mas depois voltava com muita força. Então, para te dizer que nesse vai e vem do curso, né, que eu fiquei lá muito tempo, só posso dizer que para mim foi triste, porque toda hora eu queria vir para a cidade, viver numa casa, no prédio. Eu tinha que carregar o meu mutundo, aquela coisa de magonas e tudo, as capulanas para pôr num quarto, fazer minha palhotinha. Eu via que nunca mais eu ia sair de onde eu queria. Se eu quisesse viajar para fora de Moçambique, eu tinha que carregar aquelas coisas. Então é complicado. Foi quando eu disse não, isto não é normal. Eu vou ter que viver assim. Eu estava a ficar limitada e eu sou jovem. Tenho filhos, sou casada, assim, mas meu marido e meus filhos não são obrigados a viver nessa situação. Meu carro cheirava medicamento tradicional, porque a própria minha capulana, que eu sentava no chão para atender as pessoas, a sala toda, a palhota toda, só cheira medicamentos. Então eu vou dizer que trabalhei, deu-me dinheiro, mas não fiz nada. Pelo contrário, só me Exatamente. A nossa triste. conversa, Mercedes Badru, está muito interessante. Vamos fazer um breve intervalo para tomar um copo de chocolate mais e voltamos para a nossa segunda e a última parte da nossa conversa. Eu quero perceber de si, Mercedes, quando alguém entra dentro da palhota, encontramos lá vários objetos. Eu quero a sua explicação, como foi médica tradicional, o que é que significa. Em seguida, queremos ouvir a sua história depois da libertação. Pode ser? Vamos conferir um breve intervalo e voltamos já aqui na Tua Melhor Escolha. Até já. Voltamos para a nossa segunda e última parte do nosso programa Gente, Terra, Tradições, aqui na Mídia Mais TV, na posição 706 da DSTV, posição 10 da TMT e TV Cabo. Dizer também que pode acompanhar-nos no nosso Facebook, que estamos em direto nesta grande reflexão, a história de vida da Mercedes Badru, ela que era médica tradicional e que hoje já está liberta através da palavra de Deus. Pode também o nosso caro telespectador deixar ficar a sua dúvida, curiosidade e também pode
partilhar a sua história, a sua experiência, se tem algum familiar que encontra-se nesta situação e, na verdade, quer deixar o mundo do curanderismo. Como havia dito na nossa primeira parte, eu queria saber da Mercedes Badru, quando alguém entra dentro da palhota, eu quero saber os significados de alguns objetos que lá encontramos. Na palhota, exato. É o seguinte, nós quando entramos, né, numa palhota, normalmente tu chegas lá, já tem aquele cenário da esteira, os mutundos, magonas, né? Tu tens ali tens ali o teu cesto com os tinclolos. Eu tinha ali uma estante com os medicamentos tradicionais e tudo. E às vezes já tem certos animais já mortos, né? Estou a falar de pele de cobra, usa-se muito pele de cobra. Eu me lembro que tinham-me oferecido uma pele de cobra enorme, uma jiboia. Só que eu tinha pavor até de estender a cobra, porque assustava-me, é como se a cobra estivesse ali. Então, na palhota existem muitas coisas, e existem muitos medicamentos que para mim assustavam muito. E neste caso, aquela capa de cobra tinha ali algum espírito? Sabes que até eu própria aceitei, sim, ofereceram, mas não. Quando eu estava para fazer a segunda formação, porque o primeiro curso não acaba aí. Frida, o primeiro curso não acaba aí. Eu pensei que para mim eu fiz o curso, vou para casa, acabou. Está tudo terminado. Não. Aí, depois de 3 anos, começam a manifestar outros espíritos. Quando eu vou para lá para a palhota perguntar o que é, começam a dizer, porque minha filha tem que se fazer aqui uma cerimônia, porque você tem outros espíritos que estão a querer sair, que querem também trabalhar. Outros fazem parte de... Veja só, tinha uns que eram da parte da minha família, da parte da minha mãe. Tem outros que dizem que é da parte do meu pai. Eu também. Como sempre, o que é preciso para fazer? Isto, mais aquilo. E por acaso, neste último curso que era para fazer, precisavam de pele de cobra para fazer uns certos trabalhos, né, que eles usam. Usam a própria pele de cobra para pôr os medicamentos. Então, um amigo meu ofereceu-me. Mas também era necessário que eu tivesse a pele de cobra para pôr na minha palhota e ficar ali bem bonitinha. A maioria dos curandeiros tem aquela pele ali toda decorada, né? Só que aquilo não entrava. Então, pronto. O curso que eu tinha que fazer, aquele ali passou. Tem um outro que está a vir. Tem que pagar. É outro dinheiro. É outro dinheiro. Tem que pagar. Eu só sei dizer que o último curso que eu tinha que fazer, porque tu tens que fazer... Eu vou te dizer os nomes, porque eu acho melhor eu dizer, porque muita gente vai dizer que ela não entende. Eu tinha que fazer o curso por causa do Muxache e um espírito que chamavam Chicoembuxá Maquiar. Para ficar muito esperta. Maquiar, pelo que eu fui descobrir, é que Maquiar é um espírito forte de guerra, de luta, é um espírito que morreu por aí na água, né? Com uma flecha, uma coisa assim. E que era um espírito forte de guerra. Quando quem me disse, Mercedes, se tu fizeres aquilo ali, tu vais começar a ser já podes o loia, matar as pessoas. Foi o que eu ouvi. Então, já estava-se a preparar tudo. Eu aceitei mais uma vez, só que desta vez meu marido já estava cansado. Meu marido disse, Mercedes, eu já te paguei o primeiro curso. Isto não acaba. Como é que vai ser? Ele disse, eu não vou pagar o curso para ti. Vai tu já tens tua palhota, já tens dinheiro, faz dinheiro, vai lá ter com a tua mestra e paga. Frida, eu dancei. Deus não permitiu com que eu fizesse esta última formação. Preparei as gonas, aquelas gonas. Já tinha 2 em casa. Ia fazer mais 2. Vê lá só. Eu só sei dizer que preparamos tudo, as gonas e tudo. Eu só sei dizer que do nada eu comecei a ter problemas. Eu comecei a cair, comecei a sair. Foi aí quando quando Deus começou a puxar. Eu comecei a cair, eu acho que se eu fizesse aquele curso, ali acabou. Eu nem ia ter a chance de ser liberta. Por quê? Porque eu já estava a adquirir mais espíritos. Porque existem muitos curandeiros que têm muitos espíritos e muitas gonas. Tem gonas de baniane, gona de português, dos portugueses, tem gona
esses espíritos todos É que por isso saem. que quando alguém começa a manifestar, começa a falar Zulu, inglês. Zulu, Mundau, é Mandau, né? É muita coisa. E tu falava essas línguas. Claro. Essas línguas eram mesmo do espírito ou passavam por uma certa capacitação para falar? Eu, na minha formação, vou lhe ser sincera, há partes em que eu estou em Cristo Jesus, eu não temo a ninguém e não devo a ninguém. Há partes em que nem sempre, não sei se os outros que foram formados já era normal ou porque já sabiam falar. Há casos em que tu tens que entrar por um processo. Isso já é lá na medicina, no médico tradicional, que eles te capacitam para tu poderes aprender a falar aquela língua. Estás a perceber? Quando tu estás no espírito, eles te ensinam a falar aquela língua, não é porque tu sai da tua boca aquela língua, ou porque tu nasceste com aquela língua, ou não. Ou porque algum antepassado falava Zulu. Não. Todos que fazem curso de médico tradicional têm que aprender a falar aquela língua. Zulu, Mundau é uma língua do norte, né? Mundau. Tem que aprender. Mundau é mais para os que querem fembar. Os que querem fembar, porque há uns que fazem um curso, mas não fembam. Há uns que fazem um curso, só sabem rachuar e dar banho. Eu não, eu fiz tudo. Eu fiz rachuar, fembar, dar banho, fiz tudo. Então eu tinha que saber falar Mundau, que era para poder o espírito sair. E para o espírito sair, eu tinha que saber, o meu espírito tinha que saber falar Ndau. Zulu era para eu poder cumprimentar os familiares quando vinham para a minha casa. Eu não falava português. O meu espírito, aquele espírito que me possuía, porque eu digo que o espírito entrou dentro do meu corpo e me possuiu o meu corpo para poder trabalhar. Então saía o Zulu, que dizia Waka Zulu. Falava tudo em Zulu, que até o meu nome também tinha que ser Zulu. Meu nome não era Mercedes. Eles chamavam por um outro nome, que era Machala Godwene. Todos na rua curandeiro diziam Machala Godwene, Machala. Eu já não era chamada Mercedes, Machala Godwene. Então, para dizer que esses nomes, essas línguas, desculpa, não é porque tu tens aquilo dentro de ti, não. Aquilo é um processo que tu aprendes lá. E os métodos tradicionais também sabem como é que eles fazem para a pessoa ter o espírito, não eu, o espírito poder falar aquela língua. São várias línguas, como também pode aparecer um espírito que fala baniane, aquela língua dos banianos. Há moças muito bonitas, mulatas que andam por aí, todo tipo de raça. Agora aqui em Maputo, que estão a manifestar só espírito de curandeirismo. Tu vês uma moça bonita no banco a trabalhar, semana seguinte já não está no banco porque tem que ir fazer o curso. E muitas das vezes elas não sabem que podem ser libertas. Não sabem, porque não tem ninguém que possa lhes indicar o caminho, a verdade, que é esse. Só que também é aquela palavra que anda a circular, que quem tem espírito de curandeirismo, se quer abandonar, pode perder a vida. Esse é outro problema que também veio para mim, e eu tinha medo. Por isso que eu passei mal, comecei a cair, comecei a beber muito, comecei a ter vícios, comecei a ficar perturbada. Eu só queria curtir. Curtir nem era bem curtir ir à discoteca, mas eu queria só beber. Eu trabalhava, bebia, curtia, tinha vício. Eu já estava entrando num mundo que um dia eu disse, Senhor, eu não sou assim. Meu marido já estava a me mandar embora. Minha mãe já não queria saber de mim, meus irmãos já não queriam saber de mim. Meu irmão, quase no último dia da minha libertação, porque no processo da libertação, foi depois de 5 meses, quando passaram 5 meses, antes dos 5 meses eu comecei a adoecer. Não foi adoecer de doença, estás a perceber? Foi vomitar, eu comia e vomitava. Era um feitiço, porque no meio do curandeirismo existem feiticeiros. É sério? Que te atacam. Os feiticeiros, neste caso, lutam entre si. Os curandeiros que lutam entre vocês, curandeiros lutam. Eu comecei a passar mal. Para dizer que há ataques em qualquer departamento. Claro. No bairro onde tu vives tem um outro curandeiro que não gosta de ver o teu portão abrir a porta, entrar em 500 carros, bons carros a entrar e sair. Então há sempre uma guerra espiritual no mundo curandeirismo, que eu já estava a passar por isso, eu ia morrer. Então passaram um tempo depois... Para dizer que a Mercedes Bardu tinha muitos clientes. Eu tinha, não vou lhe mentir. Eu não saía da palhota.
A minha coluna doía de tanto eu ficar sentada. E eu, cada vez que entrava um cliente, 6 horas, eu tinha ali um cliente, eu tinha que ter uma cerveja ali para beber. Era um castigo, Frida. Eu sofri tanto porque eu tinha que beber. Eu para fembar, eu tinha que beber 3 cervejas. Talvez beber para ficar forte, para o espírito me fortalecer, porque esses espíritos são fortes. Eu me sentia fraca. Eu tinha que beber. Mas vou te dizer uma coisa. Onde é que está o álcool hoje? Hoje eu estou liberta, eu não bebo há 1 ano e 5 meses. Exatamente, vamos conferir o vídeo do pastor Júlio Langa, ele que está no Departamento da Libertação, e também vou querer ouvir da Mercedes Badru como é que foi o processo da cura e libertação para livrar-se do espírito de curandeirismo. Vamos conferir aqui no nosso programa Gente, Terra e Tradições. Até já. Curandeirismo é um espírito possessivo, é um espírito maligno, é um espírito das trevas. Esse espírito não vem da parte de Deus, esse espírito vem do inferno, esse espírito vem de Satanás. Alguns herdaram esse espírito porque talvez alguém na família, no passado, foi curandeiro e esse espírito esteja a atuar de geração em geração. Mas existe alguém que pode te livrar deste cativeiro, existe alguém que pode te livrar da situação em que você se encontra. É possível, sim, sair do curandeirismo para o cristianismo. Muitos dizem que não é possível deixar o espírito do curandeirismo, porque o espírito do curandeirismo é o nosso africanismo. O espírito, quem tem espírito do curandeirismo foi separado, foi escolhido. Sim, foste escolhido não por Deus, você foi escolhido por demônios, você foi escolhido por Satanás. Quem serve, quem tem espírito de curandeirismo, quem serve no curandeirismo, tem que ter em mente que serve a Satanás, serve ao mundo das trevas. Curandeirismo é um sofrimento. A única pessoa que pode te livrar do curandeirismo, que pode te livrar desse cativeiro, é Deus. Não existe outra pessoa que pode te livrar. A palavra de Deus diz no livro de João capítulo 8, versículo 32. Se conheceres a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No seu versículo 36, a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Como é que você pode ficar livre como é que você pode ficar livre do curandeirismo? É aceitar a Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Não termina por aí. Começar a caminhar de acordo com a palavra de Deus. É possível sim que o espírito de curandeirismo seja vencido pela oração. É vencido pela oração, mas também é vencido pela palavra de Deus. Se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele pode te livrar, Ele pode te libertar. Não importa em que posição, não importa em que posto você se encontra, Deus, Ele pode te livrar da situação em que você se encontra. Basta apenas aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Verdadeiramente você será livre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Depois de conferir este vídeo com o pastor Júlio Langa, do Departamento da Cura e Libertação, vou querer ouvir aqui da nossa convidada de luxo, a Mercedes Badru, ela que era médica tradicional e agora encontra-se livre do espírito do curandeirismo. Mercedes Badru, qual foi o seu processo da libertação? É assim, dizer que primeiro, para eu chegar à libertação, passei por um processo de quedas. Comecei a ter problemas na rua com as pessoas, já estava entrando num processo de pancadaria, maluquice mesmo. Eu já não achava, a vida para mim já não fazia sentido. Então o que aconteceu? Eu me lembro muito bem, como sempre, depois de um fim de semana que eu saí, não me lembro muita coisa, só sei dizer o que aconteceu, mas sei que saí, comecei a caminhar,
porque acontecia várias vezes eu dizer eu quero me matar, e meu marido sempre vinha, segurava, bebia muito, fazia muita porcaria. Minha família já nem queria saber de mim, só dizia, esta aqui temos que meter ela num hospício. É verdade. E chegou um tempo que eu disse, sim, me metam, eu aceito, se for para ficar livre. Eu fui à casa da minha mãe, depois de ter saído. Minha mãe zangou muito comigo, olhou para mim mal. Meu padrasto, eu me lembro que nem tanto não zangou. Só sei dizer que peguei nos meus filhos e eu disse, não, eu estou cansada. Se dizem que se eu largar isto vou morrer, então é hoje. Hoje eu vou morrer, Frida. Sabe, eu quando me lembro, eu disse, eu vou morrer. Eu peguei nos meus filhos, eu disse, meus filhos, vamos. Fui. A casa da minha mãe para a casa da minha pastora era muito próximo. Cheguei à casa da minha pastora, chegamos lá, bati a porta. Ela me recebeu. Ela disse, eu já estava à tua espera. Veja só como aconteceu. E, no entanto, ela chama o nosso apóstolo, né? O Arão Albis, o nosso líder da igreja. Ela chama ele. Eu só sei dizer que quando ele sentou ali, perguntou se... Não, eu me lembro que eu disse à pastora, tem como vocês me ajudarem? Ela disse sim. Eu disse, pastora, dizem que se eu largar o curanderismo vou morrer. Mas se for para eu morrer, eu quero morrer hoje, agora. Mas enquanto estou em quem? Em Cristo Jesus. Mas vai ser ali, tudo aconteceu na casa dela. Eu só sei dizer que o nosso apóstolo veio, sentou na cadeira, conversou comigo, eu só cheirava álcool. Eles chegam que depois sentiram e contaram. Só sei dizer que quando eu sentei ali, ele abriu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, eu não me lembro de mais nada. Não, lembro-me que eu comecei a possuir-me, né? O meu corpo começou a levantar, a querer sair os tais. E eu apaguei. Só sei dizer que o apóstolo libertou. O Senhor falou, né? Enviou eles para me libertarem. Não foi na igreja, foi na casa deles. Me libertou, Frida. Sabes quantos demônios eu tinha no corpo? 1000 demônios. 1000 demônios para uma única pessoa. Sabes por que eu tinha aqueles 1000 demônios? Depois eu fui perguntar também a eles e fui analisar. Porque cada pessoa que eu tratava, aqueles demônios ali ficavam na minha casa. Eu carreguei tudo aquilo no meu corpo. 1000 demônios. Fui liberta naquele dia. Fui liberta de uma única vez. Nunca mais na minha vida me manifestei desde que fui liberta. Fui para casa. Fui para minha casa com o apóstolo. Chegamos lá e tentamos entrar, não conseguimos. Entramos na palhoça, depois conseguimos entrar. Tiraram tudo aquilo na mesma noite, meteram no carro, foram queimar. Eu disse, eu estou firme. Eu estou firme. Eu vou sair desta. Eu não vou morrer, eu não vou ficar maluca. Foram queimar, fizeram tudo. Dia seguinte, comecei uma vida normal. Comecei a ir à igreja com a nossa pastora. Ela deu muita força, a nossa líder, a pastora Joyce. Ela levava-me à igreja. Ela insistia, eu ia à igreja, eu fiquei naquele processo de libertação, eu não fui para casa, eu fiquei em casa da minha mãe. Eu comecei a vomitar durante uma semana, comecei a tirar aquele gova que eu comia, aquele remédio tradicional, começou a sair, estou a falar a verdade. O mais importante aqui para mim foi quando eu disse que eu prefiro morrer em Cristo Jesus, porque depois da minha libertação, eu comecei a ir à igreja, comecei a levar meus filhos. Meu marido duvidava, não acreditava que eu estava liberta. Todos disseram, Mercedes, o que você fez? Vai morrer, minha mãe, todo mundo a ficar rasca. Ficaram assustados. Exatamente, aquilo foi passando. Só sei dizer que depois de um tempo eu recebo Espírito Santo, eu recebo Senhor, nosso Deus Salvador. Eu recebi Jesus Cristo na minha casa. Eu a dormir, depois de um mês. Jesus apareceu para mim e disse, Mercedes, tu me chamaste, estou aqui. Foi tão forte que quando tudo aquilo que ele me disse, eu me lembro que quando ele estava na porta do meu quarto, ele disse, ele no ar a flutuar, eu disse, sou eu, Jesus. E virou, passou pelo quarto, né? E só sei dizer que foi uma energia muito forte, que tipo, meu marido sentiu, e eu disse, Jesus está aqui. Então eu vou lhe dizer que eu tive um privilégio, eu não fui só médica tradicional, Deus permitiu com que eu entrasse naquele mundo para também eu poder sair
E hoje eu poder dar este testemunho e ajudar as outras pessoas. Pois, há quem está a acompanhar o nosso programa e pode estar a dizer o seguinte: será que era Deus? Não pode ser algum espírito que estava a fazer o tratamento? Não, era Deus. E não foi a primeira vez. Ele me apareceu várias vezes. E vou te dizer mais. Eu tinha problema de vícios. Desde o dia que eu fui liberta, eu nunca mais na minha vida soube o que é ter vícios. Até hoje. Passam 1 ano e 5 meses que eu estou liberta. Nunca mais, Frida, manifestou aquele demônio que saía. Tinha um demônio que saía no meu corpo, que era muito forte, que fazia confusão. Eu nunca mais tive aquele que chamavam de bongar, que bongava. Nunca mais manifestei. Eu vou lhe dizer que eu tive uma libertação num dia. Muitos vão dizer, como é que foi possível? Isso foi milagre. Neste caso, tem uma novela que está a passar, não é? Da história de Jesus, que tem lá a Maria Madalena, que é possuída pelo Espírito. Sim. Para dizer que aquilo, na verdade, existe. Existe. Sinceramente, tudo que está na Bíblia, tudo que vocês estão a assistir, né? Que as pessoas estão a assistir, é verdade. Deus já existe, Jesus já existe. E Ele está aqui. Eu sou uma prova viva. O meu marido está transformado. Uns chamam o meu marido de padre. Por quê? Porque ele mudou, ele não sai, ele não bebe. Ele está dedicado à esposa, aos filhos. De um tempo para cá, depois de ver a sua libertação, o seu comportamento. Exatamente. Se eu não me convertesse, ele também não estaria onde está. Então, foi necessário com que Deus primeiro libertasse a mim, que é para ele depois de encaixar. Ele agora está aí. Mas quando eu era curandeira, era um desastre. Hoje eu estou liberta, meus filhos vão à igreja, meu filho é obreiro, meu marido também já está na igreja, ele está liberto, ele está seguindo. Mas o meu marido é tão estranho porque não o obriguei. É de tanto ele ver uma mulher a pegar a Bíblia, a orar, a jejuar, a dobrar os joelhos para orar. E ele sozinho começou -se a entregar. Hoje ele dobra os joelhos para orar comigo. Ele vai ao monte, fomos ao monte juntos, ele vai orar pelo amigo, ele faz muita coisa. Então, para te dizer que agora posso dizer que não é porque eu sou rica, mas eu sou rica no Espírito Santo. Eu vivo uma vida que eu não esperava viver nunca. O centro de reabilitação que queriam me meter é Jesus. Estou aqui. A minha família hoje diz: Mercedes, tu és uma bênção na nossa família. Eu sou uma bênção para todos. Muitos estão a ser libertos, minha família está feliz. Então vou lhe dizer que eu própria, não estava no mundo do curandeirismo porque não era, não. Eu fui. Agora eu estou no mundo de Deus, que é este caminho que eu escolhi. E para Deus nada é impossível. Eu sou a prova disso. Por isso que eu vim para aqui e estou a dar este testemunho, porque não temo a ninguém. A única pessoa que eu temo é a Deus. E muitos sabem disso. Eu sou uma mulher transformada, Frida. E eu quero aqui dizer que muitas das meninas que estão a ser tocadas por esse espírito de curandeirismo, eu quero dizer a elas, mesmo homens, tem muitos homens que são curandeiros agora, jovens, que para Deus nada é impossível, que eles não foquem só em entrar numa palhota para procurar saber se tem que seguir. Não vai só por ali. Tenta também, vai para uma igreja, procura uma igreja certa, não é assim? Para poder tirar aquele demônio e só ficar Deus. Porque viver com coisas do curandeirismo não é fácil. É sacrifício. Pois, há quem diga que se alguém rejeitar o espírito do curandeirismo, futuramente pode vir a atacar os seus filhos, os seus futuros netos. É verdade, sim. É verdade. Aquilo vai de geração em geração. Mas eu já estou a preparar os meus, que o caminho não é a palhota. O caminho é quem? Deus. Então, se Deus me libertou, nos meus filhos, estou a falar dos meus filhos. Isso eu digo para as outras pessoas que também querem se libertar. É possível, sim. Os meus filhos têm que andar no mesmo caminho que o meu. E os meus filhos, como já detestavam o curandeirismo, não há probabilidade deles seguir o mundo do curandeirismo, esquece. Jamais. Olhando para a Mercedes Badru, o antes e o depois, o que é que prefere? Eu prefiro agora. Agora. Muitos telespectadores que estão a assistir a este programa sabem, só pela minha aparência e o mundo que eu estava era horrível.
Eu sei que muitos estão a dizer, sim, muitos conhecem, porque eu fiz trabalhos para muita gente. E outros também conhecem, muita gente conhece, sim. Então, vou lhe dizer que agora, muitos estão a dizer que sim. Eu tenho certeza que muitos estão a dizer, Mercedes, tu estás outra pessoa, transformada por Deus. E eu estou. É milagre. Deus faz milagre e Deus está fazendo milagre todos os dias. É só crer, acreditar, ter fé. O que eu fiz com a nossa pastora Joyce, o Bice disse para mim, disse, mas sabes, quando eu subir ao céu, eu quero perguntar a Deus como é que foi possível essa libertação. E mesmo ela depois disse, sabe o que aconteceu contigo? Tu quando chegaste à minha casa, o que fez subir e tocar o reino dos céus e Jesus descer em França. Jesus não mandou os anjos, Jesus disse, eu vou eu primeiro lá. Vou eu pessoalmente, né? Foi quando tu disseste, se for para morrer, eu vou morrer hoje. Mas eu quero morrer em quem? Em Cristo Jesus. Eu estava disposta. Eu estava disposta a morrer porque eu já não aguentava com aquela vida de cão. Outros curandeiros, sim, podem ter uma vida digna. Mas, Frida, vou lhe dizer uma coisa. O curandeiro que me disser que está bem é mentira. Ele pode aparentar que está bem, mas os filhos deles estão a sofrer. Tem filhos em casa, tem 10 mulheres, tem não sei... Estás a perceber? Mas ele tem um bom carro, tem uma boa comida, tem tudo. Mas por detrás daquilo, há muita gente na família dele que está a sofrer por causa daquela coisa. Há muitos, então... E não pode existir também aquele caso especial que é médico tradicional e não quer ver os filhos a sofrer e acaba atirando para alguns familiares? Há casos que atiram para familiares, sim. Atiram. Quantos? Se até há pessoas que quando vão à palhota para tratar, dizem... Eu já ouvi, porque já recebi um cliente que disse, olha, eu quero ficar rico, mas eu não sabia fazer essas coisas. Mas ouvi dizer que para eu ficar rico, eu vou ter que... Um dos meus filhos é que vão perder a vida. Então, o que esse jovem disse? Sabes o que esse jovem disse? Disse, sabes, Mercedes, eu prefiro fazer filhos lá fora e ficar rico e dar aquele demônio àqueles filhos lá de fora. Estás a ver como é que o mundo é? Quanta maldade por causa da riqueza. Exatamente. E esse aí me mandou, disse, não, tu tens que procurar um medicamento assim, mas ele até me poupou como médica tradicional, disse, mas não podes pôr esse medicamento aqui porque vai matar teus filhos. Mas a capacidade dele dizer que vou ter filhos lá fora e estes daqui de casa não vão morrer, eu vou dar aquele... Por quê? Porque ele queria ganhar no casino, eu me lembro que ele queria ganhar, ele era jogador do casino. Mas também a finalidade, depois de acabar aqueles filhos de fora... Começa a atuar na família. Tu sabes, começa um por um. Tu vês as pessoas já ficarem malucas, perturbadas. Eu vou lhe dizer uma coisa, está vendo na minha família? Na minha família existem problemas. Mas vou lhe dizer uma coisa, a partir do momento que eu fui liberta, tu acreditas que minha família começou a haver união? Meu avô, que minha mãe não via por aí 15 anos, minha mãe já conseguiu ver o pai. Então vou lhe dizer, quando Deus me libertou, foi Deus. Libertou também a sua família. Exatamente. Mercedes, agora vamos conferir um vídeo muito especial que o seu marido quer compartilhar conosco a sua caminhada e com certeza também vai incentivar o nosso caro telespectador que tem a sua parceira ou o seu parceiro nesse mundo do curandeirismo. Vamos conferir e voltamos dentro de instantes. Meu nome é Sérgio Roberts, estou aqui para dar o testemunho sobre a vida triste que eu passei. Sou casado com a Mercedes há 13 anos, temos 2 filhos, vivemos juntos. Durante 5 anos a Mercedes foi médica tradicional. Foi uma má experiência na minha vida. Dei todo o apoio necessário, espiritual, amoroso, financeiramente para a formação do curso. O melhor momento chegou quando ela decidiu se libertar. Mas enquanto isso, ouvíamos as pessoas a dizerem que caso ela se desfaça do curandeirismo, ela podia morrer ou podia ficar maluca, ou um membro da família podia acontecer-lhe alguma coisa má. Mas mesmo assim ela decidiu entregar-se a Jesus Cristo. Começam as maravilhas na nossa vida. Entregou-se a Jesus Cristo, está há 1 ano e meio liberta. Hoje vivemos muito bem, muito felizes.
Muitas coisas boas estão a acontecer, graças a Deus. Ela está liberta e é uma mulher completamente transformada, uma mulher muito carinhosa, muito amorosa. É uma mulher em que eu sou louco por ela. É tudo que eu tenho a testemunhar. Depois deste vídeo emocionante do marido da nossa convidada Sérgio Roberts, que deixou ficar uma mensagem muito linda, e não só também que acompanhou a Mercedes Badrum nesse processo de formação para ser a médica tradicional. Estamos na reta final da nossa conversa. O que é que tem a dizer para o nosso caro telespectador que sente que tem espírito de curandeirismo ou que na família existe esse espírito? Eu sei que a Mercedes passou por várias coisas e com certeza não gostaria de ver o seu próximo também a passar pela mesma situação. Exato, é assim, dizer para os outros irmãos, né, os outros ouvintes, que na família tem esse problema de espírito de curandeirismo, não optam só pelas palavras que o médico tradicional vai dizer. Tenta também procurar outro método, que para mim agora é a igreja. É ir a uma igreja e procurar saber, porque quem tem esses problemas de início de espírito de curandeirismo na família sofre muito, é triste, é doloroso. Muitas mulheres se separam dos seus maridos, então dizer que eu quero que as pessoas se inspirem em mim, porque eu fui uma história viva de tudo que eu passei e hoje eu estou transformada. E dizer que para Deus nada é impossível, que vão a uma igreja, que tenham, ainda que o mundo lhe deite fora, que diga que não, tu já não pertences mais à nossa família. Mete uma coisa, pega em ti, tenha força, pega em ti, vai, senta numa igreja, peça ajuda, porque para Deus nada é impossível. Então peçam ajuda, vão a uma igreja, não entrem por esse lado. Eu não estou a querer ser contra os métodos tradicionais, né? Mas eu peço, procurem uma maneira de saírem disso. Não entrem por aí, porque não foi fácil para mim. Exatamente. Mercedes Badrum, tempo é dinheiro. Obrigada pela sua presença também, por este grande testemunho. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada e um forte abraço aí para a minha família toda, tanto a família Badru, a família Fernandes, os tios todos, avós, pai, mãe, todos irmãos também, meus filhos, meu marido, que é um homem de muita força. Muito obrigado por tudo, por confiar em mim. Obrigado à nossa pastora Joyce Ubissi e o nosso apóstolo Arão Ubissi, que Deus enviou a eles para hoje eu estar aqui presente, né? Então agradecer a eles, a família dele toda e a igreja onde eu estou, Intercontinental dos Milagres de Deus, agradecer por tudo mesmo. Obrigada. Obrigada a nós pela sua presença. Também mandar um beijo muito especial a este casal que tem contribuído muito em alguns debates na nossa programação da Mídia Mais. E é desta maneira que nós colocamos um ponto final nesta quinta edição do programa Gente, Terra e Tradições, com promessas de voltar próximo domingo, pontualmente 17h30, aqui na Mídia Mais TV. Tá.